Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Neste vídeo eu vou fazer uma cabeceira para a minha cama e eu vou utilizar essas duas portas de armário. Eu vou retirar essas ferragens dela, o puxador, vou serrar ela no comprimento que eu preciso. E a altura, eu vou encaixar as duas portas, ok? Eu já cortei as duas partes do armário. Aí ficou 1,70 de comprimento e 83 de altura. Aí eu vou unir as duas partes com madeira. E na lateral eu vou unir com essa pecinha aqui, ó. Provavelmente eu vou usar 8 pecinhas dessa. E essa madeirinha aqui são 7. Então, eu tô com a base pronta e eu ia fazer as ripas com papelão. Aí, então, por isso que eu coloquei essas madeiras aqui embaixo para segurar as duas portas de armário, né? Mas como eu ganhei esses pallets, é lógico que eu vou usar, né? Então, se eu tivesse eles aqui antes, aí eu não teria que colocar aquela base. Mas tudo bem, né? Que vai ficar mais reforçado. Eu não vou filmar eu tirando as ripas, né? Separando as ripas, tá bom? Mas aí assim que eu tirar todas, que eu fizer a medida que eu preciso, aí eu volto para mostrar para vocês. Com muito barulho, e muito esforço, eu consegui desmontar. Ainda bem que 2 deu, porque minhas forças acabaram para desmanchar mais esse aqui. Nem vou mostrar para vocês a minha cara de derrota. Agora eu vou pregar as madeiras, tá? Eu vou usar o prego 15 por 15 sem cabeça. Que são esses aqui, ó. Tá bom?
ficou assim, com as ripas presas. Aí essa daqui, olha a situação, eu tive que dar uma ajeitadinha para conseguir colocar ela aí. Por hoje eu vou parar, porque senão eu acho que eu vou ser despejada aqui da rua, que os vizinhos já devem estar de saco cheio já do barulho. Aí a próxima etapa vai ser lixar. Pessoal, tô tentando uma posição legal aqui para mostrar para vocês, mas a peça é grande e eu estou sozinha. Então, bom, lixar também não tem mistério, né? Então eu vou mostrar só um pouquinho eu lixando, tá bom? Deu ruim, já volto. Seguimos firme e forte. Pessoal, minha lixadeira resolveu me deixar na mão. Aí, né, a gente faz o que pode. Essa é a minha primeira cabeceira. Vamos ver, né? Eu acho que vai dar certo. Aí, o que eu tô fazendo agora? Lixando na mão. Olha, não ficou 100%. Aliás, eu acho que não ficou nem 50%, mas eu fiz o que eu pude, né? Vamos ver como vai ser quando ela estiver prontinha, né? Eu vou começar passando 2 demãos de tinta branca. A madeira que tiver alguns buraquinhos, eu vou passar essa pasta para modelar, mas pode ser massa corrida também, tá?
Passei 2 demão de tinta branca, lixei. A tinta branca mesmo é mais para eu conseguir colocar outras cores em cima, né? Porque a madeira puxa muito também. Não ficou perfeito, porque essa madeira é complicada para lixar também. Mas tá do jeito que eu gostaria, assim, que ficasse mesmo, estilo rústico. Aí quando eu colocar lá no meu quarto, que estiver prontinho, vocês vão entender. Isso daqui vai dar para dar um destaque no meu quarto. Eu vou usar vários tons de tinta, né? Várias cores. Porque eu quero que essa peça destaca no meu quarto, porque o meu quarto é uma cor só, assim, né? É uma cor neutra. E eu escolhi também alguns tons para combinar com a cortina que eu pretendo colocar quando eu quiser tirar a cortina por outra. Então, alguns tons eu vou colocar para combinar com a cortina que eu quiser colocar no dia, né? Se eu enjoar de uma, eu coloco outra, entendeu? Então, vocês vão me acompanhando, tá? Não sei se vai ficar muito bom a filmagem, porque a posição da câmera não tá legal. Eu não tenho aquela que deixa em cima do móvel, eu tenho só o tripé, tá? Mas eu vou tentar dar o meu melhor para vocês.
A intenção era deixar assim, toda colorida, e passar uma resina e colocar lá no lugar. Mas como tá bem rústica, eu vou fazer uma pátina aqui, uma pátina rústica. Eu achei que ficou simples assim. Meu quarto merece algo mais sofisticado. Vou lá para fazer a pátina. Depois de passar as cores que eu escolhi, eu vou passar cera incolor, qualquer marca, tá? Sendo incolor, eu vou passar em todas as ripas, tá? Depois de ter passado cera em todas as ripas, né? Todas as madeiras, eu vou passar uma tinta em cima delas todinha. Eu vou passar o branco. Pode ser geada, pele, marfim, de preferência a cor clara. Como a tinta branca é a que eu tenho mais, pelo tamanho do painel, né? Então eu vou usar a branca. Mas caso a tinta branca não dê para cobrir todo o painel, eu posso completar com marfim, pele, geada, que não vai interferir muito no trabalho não, tá ok?
passei 2 demãos do branco. Não cobriu totalmente, mas também não tem necessidade de cobrir, tá? Agora eu vou começar a descascar com lixa. Olha, lixando, ele vai ficando assim. Aí se você quiser mais descascado, aí você coloca mais força na lixa, muda a lixa, né? Pra dar uma mais grossa, tá? E vai ficando assim. Aí depois, se você perceber em algum lugar que você quer que descasca mais, aí você passa a lixa de novo. Eu vou terminar essa parte aqui, aí depois eu mostro pra vocês como que ficou. Ó, depois de lixado, ele ficou assim. Ficou rústico, porque não deu pra lixar muito bem os pallets, né? Aí o acabamento agora, o final, eu vou fazer com essa resina aqui, ó. Uso essa resina aqui, tá? Aí vai ser umas 3 demãos que eu vou passar, pra ficar do jeito que eu quero.